Olha lá. Um tema amplo como esse, eu poderia falar de 3 situações que abrangem, né, que vão abranger aí essa questão. Então, eu poderia fazer um texto só calcado na questão econômica. Poderia fazer um texto só calcado na questão social. E outro só falando sobre a questão da saúde, o possível colapso, e também o avanço da pesquisa, né? Porque toda vez que nós temos um problema muito sério, como esse que nós estamos passando, ele vai exigir também um desenvolvimento em relação a tudo. Então, há o desenvolvimento de uma pesquisa, todo problema também traz, por mais paradoxal que seja eu dizer isso, mas todo problema também traz a sua parte positiva de alguma forma, né? Então, esse problema que nós estamos passando, e um baita de um problemão, né? Ele também traz consigo ele força, né, a sociedade de alguma forma a também fazer acordar, ei, vamos lá, né, acorda-se para várias coisas, seja para pesquisa, seja para uma problemática social e a pesquisa aí dentro né, do entorno do problema em si, né, do epicentro do problema em relação à questão de uma busca por uma vacina que nós estamos vendo, e seja uma questão social, de fato, porque é um problema que pode chegar no nível de uma problemática social que nós nem fazemos noção ainda, né, do que isso pode vir a acontecer, e, sobretudo, econômica, que eu acho que nesse momento, infelizmente, aqui eu estou dando minha opinião, particularmente falando, uma preocupação econômica que eu acho que, na verdade, aqui agora seria uma preocupação muito mais social, muito mais social e com a questão da saúde, né? Mas, enfim, são 3 caminhos bem claros, recortes, que podem ser feitos dentro de uma dissertativa argumentativa, cujo tema poderia ser esse: impacto do novo coronavírus no Brasil. Eu não posso pôr tudo dentro de um texto só. Não dá para eu falar de economia, de questões de saúde e pesquisa e questão social num texto só, não dou conta disso. Se eu fizer isso, eu vou falar tudo que eu estou ouvindo no momento. Eu vou falar de várias coisas que estão na minha cabeça sobre isso, mas eu não vou falar nada com nada. Então é possível que eu estabeleça um caminho. Eu posso falar só sobre o viés econômico, o que já me dá uma baita discussão, e aí eu vou elencar, então, lá no meu desenvolvimento. Então, veja, eu faço a minha introdução, eu apresento o tema brevemente no tópico frasal, lembra-se que eu estou na receitinha de bolo básica, e depois eu já coloco a minha tese. Então, diante de tal questão, um dos enfrentamentos mais né, abrangente, um dos enfrentamentos que a sociedade, né, que o Brasil tem passado diante de tal problema, né, é o econômico, ou o enfrentamento tal, é social, ou é da saúde, da pesquisa. Uma dessas 3 posições tem que aparecer lá na introdução. Então, se você vai falar no foco de uma, 2 ou a terceira, qual foco você escolheria falar? Não dá para pôr tudo isso num texto só, não tem como. O teu texto vai virar uma bagunça. Então, digamos que eu vá escolher o tópico social. Digamos que, então, eu acho que o problema maior é social, ou não, ou eu acho que o problema é a saúde. É uma questão, primeiro, de saúde, né? E depois, social e econômico fica em outros planos. Ou eu acho que é o econômico, tanto faz. Então, digamos que eu escolha um desses daqui, um desses vai aparecer na minha introdução. Então, eu vou falar de saúde e pesquisa? Tá, então eu vou colocar isso na minha introdução, depois que eu apresento o tema brevemente ali, falo rapidamente sobre a questão do coronavírus, ele é o tema, das 2, 3 primeiras linhas do meu parágrafo, e depois eu termino meu parágrafo falando, então, vamos lá, saúde e pesquisa. Ok. E aí eu vou para o meu desenvolvimento. No meu desenvolvimento, eu vou fazer o argumento 1, o argumento 2, tá? E depois eu vou colocar exemplo. Exemplo entra nos argumentos. Exemplo vai entrar lá a partir do argumento. Como que eu vou dar um exemplo se eu não argumentei ainda? E como que eu vou argumentar se eu ainda não tenho posicionamento? Então, posicionamento, tese, tem que estar lindamente lá na introdução. Terminado isso, eu vou no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Tópico frasal, 2, 3 primeiras linhas do meu parágrafo de desenvolvimento. Quem vai aparecer no tópico frasal do desenvolvimento? O argumento 1. Sobre o que mesmo?
sobre, ela optei a falar, saúde e pesquisa. No segundo parágrafo de desenvolvimento, argumento 2, eu optei a falar do que mesmo? Eu lembro que lá o meu tema está me exigindo, aliás, a minha tese está me exigindo que eu fale sobre ela. Então, eu não posso, de repente, no argumento 2, colocar algo sobre economia. E lá no argumento 1, misturar problema social com economia e, de repente, colocar saúde no meio, não dá. Né? É um tema muito amplo. Então, eu preciso organizar. Redação é organização. Se eu não faço essa organização, sobretudo lá no meu rascunho, vou ter problema depois na construção do meu texto. Então, vou falar sobre a questão da saúde e pesquisa, coloco isso lá na minha introdução, argumento 1. Vou aí sim elencar algum argumento que eu acho assim, extremamente importante dentro do problema da saúde e pesquisa. Argumento 2, eu continuo elencando um outro argumento, que pode ser mais forte, que pode ser mais fraco que o primeiro, tanto faz, ainda sobre a minha tese. Eu tenho que seguir a tese. Então, por isso que chama-se introdução. Se eu propus a dizer isso, eu tenho que dar continuidade, é o que nós chamamos de progressão textual. Então, o que é progressão textual? Eu vou seguindo uma progressão, eu vou tendo um percurso em que as ideias não fogem, em que essas ideias elas têm um percurso de uma organização lógica, tá? Então, eu vou falar só sobre problemática da saúde e as questões da corrida em relação a uma pesquisa aí voltada para uma possível vacina, né? Enfim, é isso, né? Então, argumento 1, falo sobre algo que eu acho pontual dentro do problema da saúde e pesquisa. Depois eu vou falar do argumento 2, mais uma questão que eu vou levantar dentro do problema que eu elenquei como tese de saúde e pesquisa. Ou faria a mesma coisa para a economia, ou faria a mesma coisa para um contexto social, ou ainda poderia elencar outras teses. São vários possíveis posicionamentos que você pode ter. Né? Eu posso falar, inclusive, de uma questão de postura, né, do brasileiro em relação a isso. Enfim, são 1000 coisas que eu poderia falar sobre essa questão. Mas, dando como exemplo aqui, dentre essas 3 eu teria que escolher uma do mesmo modo. E argumentos vão estar direcionados à tese que eu escolhi e que eu marquei lá na minha introdução, certo? Exemplo, onde eu coloco esses exemplos? Posso pôr um exemplo bom, um fato exemplo muito bom no segundo parágrafo de argumento? Posso colocar ele no primeiro parágrafo de argumento? Não importa. Eu colocaria no segundo parágrafo de argumento um fato exemplo para sustentar os meus 2 argumentos. O meu primeiro argumento, bem forte, eu faria. O meu segundo, também ali. E um argumento e um exemplo que sustentasse aquilo que eu argumentei, tanto no 1 quanto no argumento 1 quanto no 2. E esses argumentos aparecendo lá no início, né, no tópico frasal, na frase que inicia o parágrafo, no meu parágrafo, aquelas 2, 3 primeiras frases em que eu sintetizo a ideia-chave de cada parágrafo, né? Assim como eu fiz no de introdução, apresentando o tema e colocando depois a minha tese, argumento 1, argumento sobre a tese, argumento 2 sobre a tese. Conclusão. A conclusão, ela não pode aparecer ideia nova, pessoal. Conclusão é conclusão. Eu só fecho a minha ideia. Eu simplesmente concluo. E como eu faço essa conclusão? Não posso pôr um posicionamento novo, eu não posso ficar colocando exemplo na conclusão. Eu simplesmente volto na minha introdução, né? Eu recorro novamente à minha introdução, faço uma recuperação desse tema, do tema do coronavírus, né? Do novo coronavírus, lá no meu tópico frasal da minha conclusão, minhas 2, 3 primeiras frases ali da minha conclusão. Faço, então, rapidamente uma recuperação do tema e fecho reforçando a minha tese. Eu posso fechar isso de um modo bem bacana, eu posso fechar isso com uma reflexão, eu só não posso fechar com clichê. Evitem também fazer uso daquelas conclusões, tem várias conclusões prontas na internet que a gente acaba, né, eu vejo que em geral vocês acabam ficando ali decorando aquele formatozinho diante do que foi exposto acima,
né? Diante dos argumentos acima. Às vezes você nem argumentou nada, né? Então, procure fechar sempre usando as conexões, os conectivos. Então, portanto, enfim, em suma, demais, vocês têm N modos de terminar uma conclusão, de modo que fique bacana, faça o tópico frasal ali bonitinho, recupere o tema, recupere a tese e feche. Bem interessante, né? Eu sempre brinco que na conclusão a gente precisa dar tchau, né? Não é interessante que você feche do nada. Do nada você simplesmente termina de falar, dá ponto e acabou. Né? A mesma coisa se eu estivesse dando um tchau. Então, sendo assim, tal coisa, por isso, fica a reflexão, sei lá, dê uma, né? Tente terminar de um modo assim que amarre toda essa questão, mas que também não fique um vácuo, né? Que você termina uma conclusão meio que no vácuo, assim. E a conclusão é isso, ela só é a recuperação da tua tese, é a síntese de tudo, a síntese de tudo que você disse. Então, assim, tentem sempre pensar. Por isso que a introdução é muito importante, porque o cerne de todo o texto, a espinha dorsal do teu texto é a introdução. Por isso ela tem que estar muito bem feita, ok? Bom, uso de conectivos, uso de conjunções, né? Quando eu falo conectivo, eu estou falando não só da conjunção propriamente, né? Lembram-se? Classe morfológica, são 10 tipos. Das 10, 6 delas variáveis, 4 invariáveis. Das 4 invariáveis, preposição, conjunção e os advérbios, eles são importantes para fazer uma conexão dentro de um texto, sobretudo conjunção, tá? Das variáveis, nós temos os pronomes, então os pronomes relativos, os demonstrativos, também são extremamente importantes na construção, na liga que nós vamos dando aí nas nossas frases, né? Ou seja, entre uma oração e outra, entre um período e outro, dentro de um parágrafo. Essas conjunções precisam estar no lugar certo, né? Eu não posso fazer um parágrafo de conclusão usando uma conjunção adversativa. Eu também não posso fazer um parágrafo em que eu faço uma discussão enfática usando uma conjunção de conclusão. Então, eu preciso saber onde encaixar essas conjunções, essas conexões precisam estar nos lugares certos, porque senão eu posso ter problema aí no modo com o qual eu vou concatenar as minhas ideias dentro do texto. Mas eu também não posso deixá-las de usá-las, eu preciso usar essas conjunções. Logo menos eu farei um vídeo falando só das competências do Enem, tá? Então eu vou traduzir de modo bem simplificado, porque a ideia aqui não é complicar a vida de ninguém, a ideia é falar de modo bem simples, bem didático, então eu vou resumir as 5 competências do Enem, tá? E uma delas é exclusivamente para o uso dos mecanismos linguísticos conectivos, ok? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que é essa bendita dessa tese, o que é essa tese que eu preciso colocar. A tese nada mais é que posicionamento. O que eu penso sobre esse tema? Penso várias coisas, mas qual é o caminho que eu vou tomar como uma discussão primordial, principal? Por exemplo, o novo impacto do coronavírus, eu penso 1000 coisas, eu tô pensando várias coisas, mas eu preciso elencar aquilo que para mim é o mais importante, né? Então eu vou seguir uma discussão, eu vou seguir uma estradinha, eu vou seguir aquilo ali, eu vou falar só sobre aquilo ali. O que eu não posso fazer? Eu não posso misturar as coisas, eu não posso sair falando várias coisas dentro de um texto só. Eu nem dou conta disso, eu tô fazendo uma dissertativa argumentativa de 30 linhas, tá? Então, é isso, tese é posicionamento. E a partir do momento que eu me posiciono, eu preciso argumentar. Argumentar é justificar o que você pensa sobre e por que você pensa. E me dê um exemplo. Basicamente é isso. Traduzindo a estrutura de conteúdo dentro de uma dissertativa argumentativa é isso. Organização, tá? Redação desse modelo dissertativa argumentativa precisa ter uma organização. Eu não posso escrever tudo o que vem na minha cabeça sobre aquele tema. Eu tenho que, pera lá, o que eu sei sobre esse tema? O que eu acho mais importante sobre esse tema discutir nesse contexto, né? É lógico que eu estou falando aqui em linhas gerais, porque alguns vestibulares, eles vão já passar para vocês um tema já elaboradinho ali, e você precisa analisar nesse tema, nessa construção que eles passam,
qual é a palavra-chave, o que ocorre, por exemplo, no Enem, né? A persistência da violência contra a mulher no século XXI. Esse tema, por exemplo, que se eu não me engano, acho que é de 2015, é um tema que te exigia não falar só da violência contra a mulher. Você tinha que falar por que ela persiste. Se você fala só sobre a violência contra a mulher nesse texto, você ia ter desconto de nota lá na terceira competência, porque você tinha que falar o porquê essa violência insiste. Falar sobre a questão dos desafios, né, do ensino, né, da questão dos desafios pro surdo, né, que a gente tinha que falar lá sobre a língua de sinais. Não era só para falar da língua de sinais, é como a escola, qual é o desafio da escola incluir esses alunos com essa necessidade, né, especial. E assim sucessivamente. Então, sempre prestar atenção no que o enunciado pede, é o comando de produção. E aí sim eu tenho uma palavra-chave e aí eu vou ali naquele tema e discuto especificamente sobre ele. Esse que eu escrevi aqui, eu coloquei a palavra principal aqui como o impacto disso. Qual é o impacto? Então, essa palavra já diz muito. Ela é preciso que ela apareça lá no meu tópico frasal de introdução. O principal impacto do novo coronavírus no Brasil é, segundo você não vai falar eu acho, mas segundo você é qual? Social? Econômico? A saúde, né, propriamente dita? E discutir no corpo do texto todo sobre aquilo que você elencou como tese. Não fazer a tal da misturada. Por isso, redação não é difícil. É tranquilo fazer essas redações para os vestibulares, sobretudo a do Enem. A questão é como eu me organizo para escrevê-la. Você já tem meio caminho andado, ganho, se você faz uma boa organização. Mesmo que às vezes a sua tese seja frágil, seja um meio senso comum, né? Mesmo que assim você discuta de modo muito superficial, mas você mesmo assim vai ganhar uma pontuação, porque você conseguiu organizar as suas ideias, ainda que elas estejam no plano mais aí do senso comum, né, de nível mais superficial, né? Mas também não pode ser tão vaga, falar de consciência, falar que a população precisa se conscientizar, são ideias muito vagas, muito óbvias, tá? E é isso. Então, pensem nessa estrutura quando vocês, né, forem escrever uma dissertativa argumentativa. Pense na estrutura paragrafal, pense na progressão textual. Então, eu preciso seguir aquele caminho que eu optei como posicionamento e preciso justificá-lo. Conclusão, eu só fecho e pronto, acabou, tá? Depois, as questões internas, você vai lapidando com o tempo de prática. Então, fazer uso das conexões, como eu falei, né? E tentar sair desse senso comum, ok? O próximo vídeo, então, só para resumir, eu vou falar sobre as 5 competências de modo bem didático e vou traduzir melhor essa 4ª competência, que eu brinco, né? Eu sempre brinco dizendo que ela é a farinha do bolo, né? Ou seja, a construção das conexões no meu texto são primordiais para eu fazer, né, a liga entre um período e outro, entre um parágrafo e outro, ok? Então é isso, pessoal. Aguardem, então, o próximo vídeo, que eu vou, né, vamos desmistificar, vamos tirar esses medos, porque escrever é muito bom, né, mas precisa de prática de fato. Mas vamos pensar primeiro na organização, organizar as ideias e depois colocá-las no papel. Ao passo que eu vou fazendo isso mais e mais vezes, a minha vida vai ser super facilitada quando eu for escrever uma redação, porque é tudo uma questão de organizá-la, ok? Beijos!